O princípio da concordância é também uma garantia contra as alterações que poderiam sujeitar o espiritismo às doutrinas que se propusessem a apoderar-se dele em proveito próprio e acomodá-lo à vontade. Quem quer que tentasse desviá-lo do seu apropriado objetivo, mal sucedido se veria, pela razão muito simples de que os espíritos, em benefício da universalidade de seus ensinos, farão cair por terra qualquer modificação que se divorcie da verdade. De tudo isso, observa uma verdade capital, a de que aquele que quisesse opor-se à corrente de ideias estabelecida e sancionada poderia, é certo, causar uma pequena perturbação local e momentânea. Nunca, porém, dominar o conjunto, mesmo no presente, nem ainda menos no futuro. Também ressalta que as instruções dadas pelos espíritos sobre os pontos ainda não estabelecidos da doutrina não constituirão lei, enquanto essas instruções permanecerem isoladas, que elas não devem, por conseguinte, ser aceitas senão sob todas as exceções e a título de esclarecimento. Daí a necessidade da maior atenção em dar-lhes publicidade, e, caso se julgue conveniente publicá-las, importa não as apresentar senão como opiniões individuais, mais ou menos prováveis, porém necessitando sempre de confirmação. Essa confirmação é que se precisa aguardar antes de apresentar um princípio como verdade absoluta, a menos se queira ser acusado de insensatez ou de credulidade impensada. Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender verdade de ordem mais elevada e quando as circunstâncias se revelam favoráveis à emissão de uma ideia nova. Por isso é que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais renunciando à impaciência dos muito apressados que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, excessivo pretender adiantar-se ao tempo que a providência assinou para cada coisa, porque, então, os espíritos verdadeiramente sérios negariam a sua assistência. Os espíritos imprudentes pouco se preocupam com a verdade, a tudo respondem. Daí vem que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequência forçada das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem o contrário em outro lugar, a arrogância de verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal sugestão. Ora, pretender alguém ter razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos quanto da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente ajuizados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto. Declaram apenas, a tratam do seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande, bela e justa que seja uma ideia, impossível é que desde o primeiro momento agrupe todas as opiniões. Os conflitos que daí derivam são consequência inevitável do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para a maior evidência da verdade, e convém se produzam desde logo, para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritos que a esse respeito alimentassem qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as pretensões isoladas cairão, pela força mesma das coisas, diante do enorme e poderoso critério da concordância universal. Não será a opinião de um homem que se aliarão os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não será um homem, nem nós, nem qualquer outro que fundará a exatidão espírita. Tampouco será um espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Essa é a maneira essencial da doutrina espírita. Essa a sua força, a sua autoridade. Quis Deus que a sua lei acordasse em base segura, e por isso não lhe deu por fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso tribunal, onde não se conhecem assembleias, nem rivalidades cuidadosas, nem doutrinas, nem nações, é que virão quebrar-se todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual.
é que nos quebraríamos nós mesmos se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões contestadas, aplicará silêncio aos desacordos e dará razão a quem a tenha. Diante desse profundo acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito? Menos do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que a tempestade abafa. A opinião universal, eis o juiz supremo, o que se pronuncia em última instância. Formam-na todas as opiniões individuais. Se uma dessas é verdadeira, apenas tem na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não pode prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam, o que constitui novo insucesso para o orgulho humano. Já se desenha o harmonioso conjunto. Este século não passará sem que ele resplandeça em todo o seu brilho, de modo a acabar com todas as incertezas, pois daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir para agrupar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente cultivado. Enquanto isso não se dá, aquele que flutue entre dois sistemas opostos pode observar em que sentido se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos em que se comunicam, e um sinal não menos certo de qual dos dois sistemas prevalecerá. Item 3. Notícias históricas. Para bem se compreenderem algumas passagens dos Evangelhos, necessário se faz conhecer o valor de muitas palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia daquela época. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras foram com frequência mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza. A inteligência da significação delas explica, ao demais, o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parecem singulares. Vamos revisar alguma dessas palavras. Os escribas. Nome dado, a princípio, aos secretários dos reis de Judá e a certos administradores dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolvê-los Jesus na reprovação que lançava aos fariseus. Os essênios, ou esseus. Também seita judia fundada cerca do ano 150 a.C., ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes simpáticos e por severas virtudes, ensinavam amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão os seus bens e se entregavam à agricultura. Contrário aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade. Aos fariseus de rígidas práticas exteriores e de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nos debates que tornaram adversário aquelas duas outras seitas. Pelo gênero de vida que levavam, assemelhavam-se muito aos primeiros cristãos, e os princípios da moral que professavam induziram muitas pessoas a supor que Jesus, antes de dar começo à sua missão pública, lhes pertencera à comunidade. É certo que ele há de tê-la conhecido, mas nada prova que se lhe houvesse filiado, sendo, pois, hipotético tudo quanto a esse respeito se escreveu. A morte de Jesus, supostamente escrita por um essênio, é obra inteiramente duvidosa, cujo único fim foi servir de apoio a uma opinião. Ela traz em si mesma a prova de sua origem moderna. Os fariseus, do hebreu parush, divisão, separação. A tradição constituía parte importante da teologia dos judeus. Consistia numa compilação das interpretações sucessivamente dadas ao sentido das escrituras e tornadas artigos de doutrina. Constituía, entre os doutores, assunto de discussões intermináveis, as mais das vezes sobre simples questões de palavras ou de formas,
no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nasceram diferentes seitas, cada uma das quais pretendia ter o monopólio da verdade, detestando-se umas às outras, como costuma acontecer. Entre essas seitas, a mais influente era a dos fariseus, que teve por chefe Hillel, doutor judeu nascido na Babilônia, fundador de uma escola nobre, onde se ensinava que só se devia depositar fé nas Escrituras. Sua origem é de 180 ou 200 anos antes de Jesus Cristo. Os fariseus em diversas épocas foram perseguidos, especialmente sob Hircano, soberano papa e rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Este último, porém, lhes deferiu honras e restituiu os bens, de sorte que eles readquiriram o antigo poderio e o conservaram até a ruína de Jerusalém, no ano 70 da era cristã, época em que se lhes apagou o nome, em consequência da dispersão dos judeus. Tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, submissos cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente de doutrinação, inimigos dos inovadores, afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de cautelosa devoção ocultavam costumes devassos, muito orgulhoso e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Tinham a religião mais como meio de chegarem a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além da exterioridade e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Daí o motivo de serem muito poderosos em Jerusalém. Você gosta desse tipo de conteúdo? Você gosta de espiritualidade? Você gostaria de ver mais vídeos como este? Então se inscreva no nosso canal clicando no botão inscrever-se para ver mais conteúdo como este. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.